Fala galera, no ar o programa De Crente. E você que já me viu aqui já deve ter imaginado sobre quem nós vamos falar hoje, quem é o personagem principal do programa de hoje. Quem imaginou que era o Doutor Estranho errou, porque o personagem central do programa De Crente, é claro, é Jesus Cristo. Mas olha só, eu assisti o segundo filme aí do Doutor Estranho. Não te preocupa, não vou trazer spoilers aqui. Eu preciso compartilhar com vocês algo que me chamou muita atenção em Doutor Estranho 2, mas que a gente também já consegue ver aí através do primeiro filme do Doutor Estranho e também da série da Wanda, porque a gente viu que a Wanda, então, ela começou a ler aquele livro, Darkhold, ali, o livro proibido, e isso fez com que alguns demônios tomassem conta dela, controlassem ela. E aí, Doutor Estranho 2, essa loucura toda aí do multiverso e da Wanda indo atrás do Doutor Estranho e da fulana aí, que eu não vou revelar quem é, né, pra não trazer tanto spoiler. Doutor Estranho precisa enfrentar a Wanda. E é aí que começa tudo nesse filme. Mas o que eu tirei disso é a batalha espiritual. Temos ali demônios, e aí eu já fui para a palavra de Deus, onde temos anjos e demônios. Mas como que funciona isso, né? Então eu quis pesquisar e eu quis compartilhar agora um pouco com você. Nós temos então os anjos, que são mencionados na palavra de Deus, que são seres celestes. Em Salmos, né, diz que os anjos foram criados para obedecer a Deus. Satanás, o diabo e os seus aliados não aceitaram isso e eles caíram. Isso a gente também já precisa pegar de lição, de que não existe uma guerra entre Deus e o diabo já perdeu. Para existir uma guerra, existir um inimigo, precisa haver uma luta. Mas o diabo não é capaz de enfrentar Deus. Nós vemos isso na própria palavra de Deus, na história de Jó. O diabo, ele pede permissão para Deus para testar Jó. Quando Jesus estava andando sobre a terra, temos o episódio do Gadareno. Ele se joga aos pés de Jesus e pede permissão para ir até os porcos. Aí nós já vemos que o diabo, ele não tem todo esse poder que alguns acham que ele tem. Ele não é onisciente, ele não é onipresente e ele não é onipotente. Só o nosso Deus. Mas como que eu venço uma batalha espiritual? Com Cristo, é óbvio. Jesus veio e quando ele morreu por nós, ele foi até o inferno e pegou as chaves para nós. Então, a nossa vitória é através dele, porque quando ele ressuscita, ele diz aos seus discípulos: todo poder foi me dado no céu e na terra. Oh, glória a Deus! Nós temos a certeza que para vencer é com Cristo. Mas aí eu me perguntei, se a vitória é com Cristo, por que ainda existe tanta batalha? E a resposta também está na palavra de Deus. Paulo diz que o inimigo opera na desobediência. Nós precisamos ser obedientes. Você precisa ser obediente, eu preciso ser obediente. Mas como nós seremos obedientes? Seguindo a palavra de Deus. Nós temos toda a instrução neste livro sagrado. Nós precisamos seguir, nós precisamos ter Jesus como exemplo. Jesus é um cara que é Deus que resolveu se fazer de homem, de servo. Ele abriu mão da onisciência, da onipotência e da onipresença. Tudo que ele tinha aqui na terra era o Espírito Santo. E esse Espírito Santo que operava os milagres, ele deixou. Ou seja, nós temos o Espírito Santo também. Então, para vencer uma batalha espiritual é com Cristo e sendo obediente e seguindo os exemplos do Mestre. Então, siga os exemplos de Jesus que você será um vencedor aí na sua batalha espiritual em nome de Jesus. Muito obrigado pela tua audiência. Nós voltamos no próximo programa com muito mais conteúdo para você. Tchau!